Pessoal, então conforme eu falei, a gente tem aqui o uso de vetores, né? E a primeira tarefa interessante que a gente pode fazer utilizando um vetor é a seguinte. Eu gostaria de ler uma sequência de números, tá? Ler uma sequência de números e imprimir essa sequência ao contrário. Mas eu não sei quantos números são, quantos números vão ser lidos. Então, vamos imaginar aqui o seguinte. Eu vou ter aqui uma sequência de números que vai ser digitada, por exemplo, 1, 5, 9, 10, 7, 4, 3. E eu tenho um número especial, por exemplo, o número -1 para dizer que encerrou a sequência, tá? Então, pegou essa sequência, leu essa sequência aqui, e aí, essa aqui eu vou fazer a leitura. Então, eu vou fazer a leitura, tá? Dessa sequência, 1, 5, 9, 10, 7, 4, 3, 3. E depois eu vou fazer a impressão ao contrário. Eu vou fazer a impressão ao contrário, tá? Impressão. Como é que é a impressão ao contrário? Vai ser 3, 3, 4, 7, 10, 9, 5, 1. Então, você vai ler a sequência num determinado sentido, até que seja digitado -1, e depois vai imprimir a sequência ao contrário, tá? Então, é isso que eu quero fazer a leitura e a impressão seja no sentido contrário. Então, eu vou ter que guardar esses números no vetor. Vamos imaginar que eu não tenho vetor. Eu vou ter que imprimir os números ao contrário. Esse é um problema muito interessante, porque se eu tiver umas variáveis, por exemplo, V1, V2, V3, V4, V5, V6, eu não sei quantos números a pessoa vai digitar. Ela pode digitar 7 números, aí eu não consigo inverter. Tá? Se fosse 6, era só fazer a leitura, né? Nesse caso, se eu soubesse que fosse 6 números, eu faria printf digite o primeiro número, aí faria aqui o scanf, né? Scanf, eu faria a leitura do porcentagem D, eu leria esse número, eu leria o V1, o V2, o V3 e assim sucessivamente, todos os números, tá? E depois eu teria que imprimir, começando do V6, eu faria, leria o V1, leria o V2, tá? E depois na hora de imprimir, eu começaria do V6, depois pularia para o V5, eu conseguiria inverter, tá? Isso usando variáveis, mas não usando vetores. Qual que é o problema? É que eu não sei que são 6. A pessoa pode digitar mais, pode digitar menos. Eu quero fazer o programa que se adapte aos dados que foram digitados. E com variáveis eu não consigo. Se eu colocar 100 variáveis aqui, até V100, a pessoa pode digitar 101, aí o programa para de funcionar. Tá? Então, uma forma mais correta de resolver esse problema é utilizando o vetor. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar um vetor de inteiros, tá? V. E aí, esse vetor pode ter qualquer tamanho. Eu vou colocar qualquer tamanho fixo, né? Eu vou dizer que esse vetor tem 1000 posições, porque 1000, certamente a pessoa vai parar antes do 1000. Tá? Eu vou colocar 1000 posições. E eu vou colocar uma variável para me ajudar que eu vou chamar de top. O top é a primeira posição vaga no vetor, tá? E aí eu vou fazer. Então o top é a posição 0. Então eu vou fazer do. Aí eu vou fazer a leitura. Scanf. Eu vou ler o V de top, porcentagem D. Eu vou ler o V de top, tá? Vou ler o V de 0 e vou fazer um top mais mais, tá? Então, eu vou fazendo a leitura. Enquanto V, aqui tem que ser de top -1, porque eu somei 1, tá? Eu li o 0, tem que ser sempre o elemento anterior, for diferente de -1, tá? Então, esse é o programa. Então, ele vai colocando
e vai colocando os elementos no top. Aí eu posso fazer, agora eu tenho que percorrer os elementos, for, ao contrário, int i igual a top menos 1, enquanto i for maior ou igual que 0, i menos menos. Então, estou percorrendo os elementos no sentido contrário. Eu vou imprimir, printf, eu vou imprimir porcentagem de v de i. Então, li os elementos e fui guardando nesse meu vetor, tá? E depois imprimi os elementos na ordem contrária. Vamos ver se está funcionando esse programinha. Vamos testar se o programinha está funcionando. Depois eu explico esse programinha em mais detalhes. Eu sinto informar, mas quando a gente entra em vetor, a gente tem que usar do, tem que usar for, tem que usar while o tempo todo, tá? É muito comum esse do percorrendo aqui os elementos, o for percorrendo os elementos. Aqui eu estou indo ao contrário, estou indo da última posição para a primeira. Mas vamos começar com calma aqui. Vamos ver primeiro se o programa está funcionando. Então, eu vou digitar os números. Opa, ele reclamou aqui na linha 7. Vamos dar uma olhadinha na linha 7. Faltou o e-comercial. Tá, faltou o e-comercial aqui. Coloquei o e-comercial. Vamos executar de novo. Executei. Ele está esperando alguma coisa. Eu vou colocar os números 1, 2, 3, 4 e o menos 1 para encerrar. Aí ele imprimiu ao contrário, menos 1, 4, 3, 2, 1. Faltou um espacinho aqui, mas tá ok. Então, o menos 1 ele sempre vai imprimir. Se eu quiser pular o menos 1, não tem problema. Então, vou colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. E ele vai imprimir menos 1, 5, 4, 3, 2, 1. Tá funcionando. Então, o programa está lendo uma sequência e está colocando os elementos no vetor e depois ele está imprimindo na ordem contrária. Tem alguns conceitos aqui que eu vou ter que debater com vocês, tá? Então vamos ver o que tem. Eu tenho o meu vetor V com 1000 posições, começando do V de 0. Então tem V de 0, primeira posição do vetor, depois tem V de 1, tá? Depois tem V de 2, depois tem V de 3 e depois assim por diante, né? Até a posição 1000, que eu utilizei lá. Deixa eu ver como é que estava. Ia até 1000. Então, e aí eu tenho uma variável top, tá? Top igual a 0. Essa variável top, ela é extremamente importante, tá? Top começa com 0. Por quê? Porque top representa duas coisas. Top representa ao mesmo tempo o número de elementos no vetor, começa com 0. Então, top representa o número de elementos do vetor, número de elementos, e representa a primeira posição vaga, primeira posição livre. Essas duas informações estão na posição livre. Então, a variável top tem esses dois significados. É importante que você esteja consciente disso para poder fazer o seu programa corretamente. Então, o primeiro elemento, vamos dar uma olhada, vai ser lido com top valendo 0. Então, ele vai entrar aqui, ele vai ler V de 0 e faz um top mais, tá? Então, ele vai ler V de 0, a pessoa digita o número 5. Então, eu vou ter o V de 0, esse primeiro elemento aqui é o V de 0, valendo 5, a pessoa digitou 5. E aí, o top que valia 0 vai passar nesse momento, ele vai mudar o conteúdo da variável, era 0, e agora o top vale 1. Veja que interessante, ó, vou colocar aqui top igual a 1. Quantos elementos eu tenho no vetor? 1. Então, o número de elementos é o top. E qual que é a primeira posição livre? Lembrando que esse aqui é o V de 0. A primeira posição livre do vetor é o V de 1.
a primeira posição livre do vetor é onde eu vou fazer a próxima leitura. Primeira posição livre é o V de 1. Então ele tem essas duas informações. 1 é o número de elementos do vetor e 1 é a primeira posição livre que eu tenho. Aí a pessoa foi lá e digitou o número 2, o número 7, por exemplo. Digitou o número 7, ele vai ler em V de top, e vai ver na primeira posição livre, vai fazer scanf de V de top. O 7 vem para cá. E eu vou fazer um top mais mais. Fazendo um top mais mais, o top passa a valer 2. Tá? Agora a gente tem o top valendo 2. As duas informações continuam válidas. Quantos elementos eu tenho no vetor? No vetor eu tenho 2 elementos. Qual que é a primeira posição livre? A primeira posição livre é o V de 2. Tá? Aí a pessoa vai lá, digita o número, por exemplo, 1, ao fazer a leitura, ele faz um top mais mais, tá? Aí passa a valer 3, aqui o top, tá? O top passa a valer 3, aqui. Aí ele faz a leitura do V de 3. Por exemplo, a pessoa digitou o número 4. Aí top passa a valer 4. Até que a pessoa digita o número menos 1. Quando digitar menos 1, acabou. Então a pessoa digita menos 1, sai do laço. Por quê? Porque o laço era enquanto aqui vai ser V de 4. Tá? Então o V de 4 termina aqui. A primeira posição livre vai ser o V de 5, porque na posição 5 eu não tenho nada. Tá? A primeira posição livre vai ser o V de 5. V de 5 não tem nada. Tá? Então o V de 5 está livre aqui. E, além disso, o top vai estar valendo 5. Porque toda vez que ele leu, começou no 0, fez um top mais mais, 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 top terminou com 5. Tá? Eu tenho 5 elementos no vetor, nas posições 0 a 4, começa sempre no 0, termina no top menos 1 e terminou a leitura do vetor. Então essa é a primeira etapa, é a etapa de leitura. A segunda etapa é a etapa de escrita. Então eu pego esse meu i e coloco ele no top menos 1. Porque se a primeira posição livre é a posição top, que está aqui, né, a posição 5, por exemplo, a primeira posição, a última posição ocupada vai ser a anterior, top menos 1. Então eu coloco o meu i aqui, tá, na posição top menos 1, e aí eu vou imprimindo. Imprimo V de I, faço I menos menos, o I vai caindo. Imprimo V de I, opa, aqui eu acho que eu estou caindo um pouquinho fora do... Deixa eu só arrumar aqui. Então eu coloco o I na posição top menos 1, tá? Coloco o I aqui, coloco o I nessa posição, imprimo V de I e faço I menos menos. Aí imprimo V de I, faço I menos menos. O I vai caindo. Imprimo V de I até chegar no V de 0. Imprimo V de 2. Imprimo V de 1. Imprimo V de 0. Acabou. Então o I ele vai correndo nesse sentido aqui. Tá? O I vai passando por esses elementos. Coloco o I primeiro na posição top menos 1. Tá? E depois eu vou caindo o I até chegar na posição 0. Eu vou fazendo V de 4, V de 3, V de 2, V de 1, V de 0, que é o que eu fiz aqui. Então, eu estava na posição aqui, eu estava na posição top menos 1, se eu tinha 5 elementos, na posição 4, eu imprimo 4, 3, 2, 1, 0. E aí eu paro a impressão. Eu posso até fazer uma coisinha um pouquinho mais bonita aqui, eu poderia fazer V de porcentagem D, V de I, né? Igual a V, eu coloco o I e o V de I. Então, posso até imprimir assim, tá? Eu estou imprimindo os elementos. Então, vamos ver o que eu estou imprimindo. Run. Rodou aqui o programinha. Rodou ou não rodou? Acho que por ser... Acho que ele está com preguiça. Deixa eu tentar de novo. Run.
compilador online me abandonou. Esqueceu-se de mim, esqueceu de rodar. Ou a internet deu uma oscilada, aconteceu alguma coisinha. Deixa eu rodar de novo. Se não rodar aqui, eu vou rodar ele por alguma razão. Caiu aqui meu compilador web. Deixa eu só fazer uma tentativa. Deixa eu carregar a página. Ok. Deixa eu rodar. Run. Ah, sim, desculpa, eu tô falando bobagem. Eu tenho que digitar a minha sequência, né? Para ele poder imprimir a sequência inversa. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e menos 1. E aí ele vai imprimir V de 5, menos 1, V de 4, V de 3, V de 2, V de 1 e V de 0, tá? Então eu digitei a sequência até o menos 1. E aí ele foi, colocou o I na posição 5 e foi caindo aqui. No caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então eu coloco o I na posição 5 e vou caindo até a posição 0. E aí eu consigo imprimir os elementos na ordem contrária à ordem da leitura.